Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Anderson Araújo, fundador da Innoval Tecnologia, uma empresa genuinamente potiguar, buscando alcançar o mercado nacional, e a gente vem impactando os negócios pelo Brasil através do Big Data. Vamos tentando, estava tendo um retorno aqui para mim. A gente está trabalhando a nível nacional com a tecnologia de Big Data, e eu vou trazer para vocês uma palestra com o tema O Poder do Big Data na Tomada de Decisões. A Innoval, né, hoje ela é detentora de informações empresariais em tempo real de todo o Brasil e vem ajudando as empresas a poder gerar novos negócios, vendas e entender o mercado de uma forma mais inteligente, mas visando, né, a reflexão, falar menos sobre a empresa e sim sobre a tecnologia para a comunidade de Jerimum Valley. Eu venho trazer algumas reflexões para você sobre o mercado de Big Data. A gente pode perceber que antigamente os principais nomes que figuravam na Forbes eram empresas do setor de petrolíferas, eram empresas de telecom, e hoje, né, há uns 8 anos para cá, a gente começa a se deparar que as grandes empresas do mundo, né, são empresas de tecnologia. Mas, afinal, o que é que faz, o que transformou, trouxe essa mudança e as empresas de tecnologia se tornaram as principais empresas do mundo a nível de valor financeiro, né? Por trás existem os dados, né? Então, os dados são peças chaves para que essas empresas possam elevar seu valuation, poder ter essa representatividade a nível mundial. Trazendo essa reflexão, eu quero levar vocês lá para 2005, na apresentação do Papa Bento XVI. Percebam como era a imagem da... Sim? Não chegou. Opa, perdão. Só um momento. Desculpa. Para cá. Compartilhar a tela. Acredito que chegou a imagem aí para vocês. Podem confirmar? Então, voltando aqui rapidamente, né, a gente vê que quem figura como os principais players do mercado são as empresas de tecnologia, como Amazon, Microsoft, Google e Facebook, né? Então, trazendo a imagem para que a gente possa refletir um pouco sobre o que era uma geração e o que é a atual geração dos dados hoje em dia, estou mostrando para vocês a apresentação do Papa Bento XVI. Isso ocorreu lá em 2005, e prestem atenção, um pouco mais de 8 anos, a gente se depara com o mesmo evento na apresentação do Papa Francisco, e olha a nova realidade. Então, as pessoas, empresas, são geradoras de dados, geradoras de informação. Hoje, um smartphone, ele é tudo e é menos um telefone. Então, você consegue traçar a melhor rota para chegar no endereço de forma mais rápida, isso é usando Big Data, né? Você consegue criar padrões de interesse para o usuário, isso também é Big Data. Então, tudo gira em torno dos dados, tá certo? E por incrível que pareça, dados brutos, tá bom? Não tem valor, mas dados gerando uma informação, aí sim, ele vira o novo petróleo do século XXI. Né? Então, esse dado gerando inteligência, possibilitando que a pessoa possa tomar decisões assertivas de forma rápida, vai possibilitar que essa nova geração que surge dos dados, essa nova geração de empresas, de tecnologias, se tornarem as novas petrolíferas, né? Só que de dados, gerando
tomada de decisões para os negócios dos clientes. Então, a gente vê aqui como personagem, né, quem não lembra do Mark Zuckerberg no problema que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, né, onde os valores do Facebook caiu consideravelmente e foi uma preocupação mundial sobre a manipulação de pessoas através de redes sociais para que possa induzir a votos, mostrar conforme a tendência de um eleitor, se eu jogo uma mensagem pessimista ou positiva de um determinado candidato para induzi-lo a um voto, né, aonde isso aconteceu culminando, né, com a eleição de Donald Trump. Então, essa nova eleição que aconteceu teve uma série de preocupações sobre isso. A Cambridge Analytics teve todo esse burburinho, né, no mercado. Então, isso foi um reflexo aí da manipulação de dados para influenciar pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre dados, o universo dos dados que vem sendo gerados, né, ano após ano. Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre o que acontece na internet em apenas 60 segundos. Se a gente perceber, né, são logados mais de 1,3 milhões de contas de Facebook, são enviados mais de 19 milhões de mensagens de texto. Em apenas 60 segundos, são visualizados mais de 4,7 milhões de vídeos, e assim sucessivamente, como vocês podem ver na imagem, né? Entre mensagens do Facebook Message e o WhatsApp, em apenas 60 segundos, são mais de 69 milhões de mensagens enviadas no mundo. Também podemos destacar o Google, né, que já passa aí de 4,1 milhões de buscas, consultas ao seu portal. Para vocês terem ideia, em 2019, eu fiz uma apresentação similar, onde essa consulta do Google girava em torno de 1,8 milhões. Então, a gente percebe que em apenas 2 anos, o quão vem crescendo, né, o uso da internet e essas informações. Então, quem tem informação tem poder de decisão, pode se antecipar ao mercado, e aqui é onde trafega os principais dados, né, da internet, e é o desafio aí de muitas empresas de Big Data correlacionar essas informações para que seja possível uma tomada de decisão ainda mais eficaz por parte de empresas, né, e desafios tecnológicos. Então, falando um pouco mais sobre dados, o universo de dados ele vem crescendo de forma extraordinária e exponencial. Se vocês tiverem, para vocês terem ideia, além de 2005, né, falando numa unidade de medida aí de bilhões de gigabytes, que representa 1 zettabyte, tá bom? Toda a humanidade, ela gerava em um ano 130 zettabytes. Após 5 anos, a gente já percebe um crescimento de quase 10 vezes. Apenas 2 anos após 2010, a gente já vê mais do que dobrou. 2015, a gente já percebe aí próximo de 9 zettabytes. E 2020 foi estimado, né, saiu a pesquisa, 40 zettabytes de informações, e a tendência é cada vez mais os dados estarem sendo trafegados na internet, e a necessidade de se criar inteligência sobre essas informações se tornam cada vez mais necessárias para uma evolução da humanidade. Então, tudo se sustenta, tá bom? A gente vê que saíram matérias, né, e o Big Data começa a entrar à tona, ali em 2017, 2018, várias empresas que não são da área de tecnologia falando. Então, pequenas e médias empresas da Exame, a Harvard Business Review, a Popular Science, e até a própria Veja vem trazendo o tema de Big Data como o futuro sobre os dados e a tomada de decisão para as empresas. Mas, afinal, o que é Big Data, né? Esse é uma das
desafios. As pessoas muitas das vezes falam, eu tenho um Big Data, eu uso Big Data, e assim sucessivamente. Eu tenho um BI, Business Intelligence, e assim sucessivamente. Mas às vezes se equivocam, né, no termo, no que o Big Data ele precisa ter para se constituir, tá bom? Então eu vou falar um pouco mais, de forma mais acadêmica, para quem deseja estar atuando nessa área ou querendo investir nessa área, né, ficar um pouco mais claro essas informações. Então, Big Data é um conceito que vem se consolidando ano após ano, tá bom? Ele trabalha como o nome já diz, grandes massas de dados, tá certo? Então, um grande desafio é trabalhar com um grande armazenamento de dados e velocidade na tomada de decisões. Nada adianta eu ter tera e terabytes de informações se eu preciso, para tomar uma decisão, esperar horas, dias, para poder um modelo computacional criar esse estudo, tá bom? Então, o Big Data está sustentado também na sua velocidade. Então, a gente consegue ver que a complexidade dos dados no decorrer do tempo, ele evoluiu bastante, tá bom? A gente tinha ali a geração dos megabytes, né? Quem tem aí seus 30, 35 anos, com certeza usou ali um 386, um 486, e se deparava com a seguinte situação, onde você armazenava dados em disquetes, né? E ali ficava informações de, normalmente, empresas, CRMs, até jogos, né? Quem não lembra aí do Prince of Persia, quem é um pouquinho mais velho, então a gente estava falando na casa dos megabytes e fluiu tudo isso para a medida de gigabytes, né? Falando no cenário aí de RP e CRMs, né? Após isso veio a geração da Web 2.0, então a questão de propagandas, colaboração, comércio eletrônico, buscas de marketing sucessivamente. E hoje, o Web 2.0 ele já é ultrapassado. Hoje a gente fala na geração do Big Data, a gente não está falando mais em giga, terabytes, a gente está falando em petabytes, tá bom? Então, desde hoje, os sites conseguem fazer clickstream, saber exatamente onde o usuário ele está clicando na página, o que está engajando, como trabalhar para que ele possa ser direcionado, induzido para um determinado clique, né? A gente fala aí das wikis, dos blogs, podcasts, áudios, sensores e assim sucessivamente. Falando de Big Data, não pode deixar de falar de vídeos, né? Informações que não são necessariamente estruturadas, e é um desafio, né, para as empresas de Big Data poder correlacionar informações também não estruturadas para ajudar na tomada de decisão dos clientes, tá bom? Então, para vocês terem ideia, um Boeing 787 da Dreamliner, ele produz aproximadamente 1 terabyte de informação por voo. Isso mesmo, 1 terabyte de informação por voo. Isso era algo inimaginável. Os mainframes, né, antigamente, trabalhavam ali na casa dos megabytes, aí evoluíram para gigabytes, mas com investimento, pátios de fábrica gigantesco. Em apenas um voo, hoje, a caixa preta, né, do Boeing consegue gerar mais de 1 tera de informações sendo cruzadas, né, para garantir o quê? A segurança, né, da malha aérea dentre todos os voos que acontecem no mundo e assim sucessivamente. Isso é um reflexo aí da evolução dos dados e do Big Data. Mas afinal, como é que está sustentado os pilares para você ter um Big Data, né? Existem 5 pontos que são fundamentais para entender que você trabalha com Big Data, tá bom? Primeiro é o volume de dados. Segundo, a velocidade sobre esses dados. A importância de você ter de forma quase que instantânea estudos e informações sobre múltiplos cenários para a tomada de decisão. A variedade das fontes também é fundamental. Às vezes a gente se depara com pessoas falando sobre Big Data e muitas das vezes está lidando só com dados da própria empresa ou de uma empresa mais alguma API de outro fornecedor,
Isso não é Big Data, tá bom? A gente está falando um pouco mais de Business Intelligence, mas a variedade que a gente vai ver um pouco mais à frente é fundamental para sustentar os pilares do Big Data. A veracidade, né? A informação é fundamental ser verdadeira, tá bom? E o valor sobre os dados. Nada adianta eu ter milhares e milhares de terabytes de informações se as informações que eu tenho contida lá, elas não são reais para uma tomada de decisão. Então, o Big Data ele tem que administrar essa informação e garantir o valor sobre essas informações. Então, existem outros estudos que vêm botando outros pilares, como a variabilidade, mas não é considerado pela academia, a vulnerabilidade, a validade dessas informações, a volatilidade e a visualização, tá bom? Então, existem linhas de estudos que querem botar mais esses 5 pontos de alicerce para sustentar o Big Data, mas na essência hoje o que é aceito são essas cinco áreas, tá certo? São fundamentais serem trabalhadas para ter um Big Data de sucesso dentro da sua instituição ou empresa. Avançando um pouco mais, eu vou detalhar para ter uma ideia de volume, né? Mas afinal, Anderson, tu fala sobre volume. O que realmente é considerado um volume para estar falando aí de Big Data? Então, a gente vai estar falando aí de modelos de persistências dentro da casa dos petabytes, zettabytes ou iotabytes, tá bom? Normalmente ali dentro dos petabytes, a gente normalmente já considera que é um volume que o Big Data está processando. Além disso, o outro pilar que sustenta é a velocidade. Como foi dito, a importância do processamento desses dados, os armazenamentos e análise dessas informações de forma quase que instantânea para que o tomador de decisão, né, a pessoa que está operando essa plataforma, ela possa usufruir da informação e se antecipar em alguma decisão. Além disso, variedade dessa informação. Muitas das vezes, os dados que as empresas atuam, normalmente estruturados, né, são mais fáceis de trabalhar. Mas quando você está falando de Big Data, você está falando de dados semi-estruturados, não estruturados, como áudio e vídeos, e de diferentes fontes sendo correlacionadas e possibilitando tirar o máximo de proveito dessas distintas fontes para que possa ser gerado uma tomada de decisão. Também, como foi dito, a veracidade, confiabilidade das informações. Nada adianta uma empresa de Big Data minerar inúmeras fontes de dados que os dados não possuem uma determinada veracidade. Eu trago como exemplo para vocês aceitariam como exemplo uma nota de R$3, né? Se eu chegasse e dissesse, olha, essa aqui é uma nota de R$3, ela vale esse valor, você normalmente não aceitaria. Os clientes que usam o Big Data, ele precisa ter a segurança que a plataforma ela detém informações verídicas, né? Que possuem legitimidade para o uso. Caso contrário, a tomada de decisão ela pode acabar sendo ineficaz. Valor. Posso ter inúmeros dados, mas afinal, essa fonte de dados que foi coletada com essa outra fonte gera algum valor para o meu negócio? Gera algum valor para a minha tomada de decisão? Isso é um grande desafio do Big Data, né? Nós da Inoval, para vocês terem ideia, possuímos essa plataforma de inteligência de mercado que monitora as empresas em tempo real. A gente tinha as informações sobre pessoas, mas devido à Lei Geral de Proteção de Dados, optamos por pausar a negociação momentaneamente, enquanto a gente analisa juridicamente esses detalhes para evitar possíveis problemas. E imagina o poder de um empresário, de um dono de uma indústria, de um dono de um negócio, ele poder dizer, eu quero expandir o meu negócio para outro estado. Mas, afinal,
eu vou para, um exemplo, estamos no Rio Grande do Norte, eu vou para Paraíba ou eu vou para o Ceará? Com que indicadores eu tomo essa decisão? Só socioeconômicos? Ou, na verdade, eu quero ter uma noção de como é que está o índice de sobrevivência de uma empresa de um determinado setor da economia? Como é que está a situação dentro de uma cidade de um determinado estado? A cidade está aquecendo a economia ou ela está retraindo? Os empresários estão gerando emprego ou estão num processo de definhamento da geração de empresas, de déficit. Então, tudo isso dentro da nossa plataforma é cruzado para gerar esse respectivo valor, como exemplo para vocês, tá bom? Então, avançando um pouco mais, né? O Big Data, a gente está vendo aqui um cubo, né? Uma visão normalmente de um BI, que eu quero trazer a reflexão para vocês. Na tomada de decisão, eu tenho um Big Data ou eu tenho um BI? Com essas características, a gente começa a entender melhor o que é cada tecnologia e a proposta de cada tecnologia. Então, conforme pesquisa do Survey KPMG, tá bom? O que é que a pesquisa foi feita? Na tomada de decisões. 1 em cada 3 gestores tomam decisões com base em informações que não confiam ou não têm. Então, antes do Big Data, a tomada de decisão era muito por feeling, aposta, sentimento, experiência de um empreendedor para que aquilo desse certo ou não. Com o Big Data, fica muito menos feeling e muito mais inteligência sobre dados. Então, por isso que hoje as empresas de tecnologia vislumbram, né, se destacam ali como as empresas de maior valor de mercado no mundo. Além disso, 56% sentem sobrecarregados com a quantidade de dados que gerenciam. Quem empreende, né, quem tem essa rotina de estar analisando uma série de indicadores, manter a empresa em crescimento, tratar as situações adversas, sabe o que é estar chegando na sua mesa inúmeras informações para que você tenha que tomar decisão e muitas das vezes você vai ter que tomar no feeling por falta de inteligência sobre os dados. 67% acreditam que precisam melhorar a captura e entender as informações rapidamente. Então a gente percebe aí que uma boa fatia do mercado ela tem o dado na sua mão, mas ela não estratifica da melhor forma essas informações para uma tomada de decisão. Além disso, 83% apontam, né, que o BI e o Analytics fazem parte do seu plano de aumentar a competitividade. Então, hoje uma empresa sem inteligência, sem ser baseada nos dados, tá certo? Ser uma empresa voltada ao crescimento de dados, a tendência é que ela esteja fadada a ser engolida, tá bom? Eu acredito que tem alguma pergunta aqui, deixa eu só abrir, que apareceu aqui. Só um instante, pessoal. Vamos lá. Só um momento. Pergunta do José Marques. Na sua opinião, quais são os problemas que ainda não foram solucionados em um segmento ou área do Big Data? O que ainda pode ser aproveitado para a criação de novas tecnologias, ou seja, que pode resolver uma necessidade que ainda não foi resolvida, tá certo? Isso é bem complexo, tem várias nuances já, inúmeras empresas. Hoje no mundo, você dizer eu estou criando algo novo, normalmente a evolução da roda, tá bom, José Marques? Raramente hoje no mundo você vai criar algo totalmente novo. Ele sai de uma melhoria de uma outra ideia, tá certo? Então, para vocês terem ideia, um exemplo, quando foi criado a Innovo, ali em 2016, qual era o grande objetivo dela? Ser uma empresa detentora de todas as informações empresariais do Brasil para ajudar o quê? Os nossos clientes a poder tomar decisões de forma assertiva, é claro, mas mais do que isso, quem assistiu um exemplo MIB, Homens de Preto, tá certo?
é da minha geração, tá certo? Então o cara chegava lá no computador, dava um zoom e conseguia encontrar a pessoa. Eu pensei nisso voltado a negócios. Então, existiam vários desafios até chegar lá, mas perceba que existe uma tecnologia que é embarcada dentro do produto da Inova, que é o Prospecta, que é o serviço de geolocalização e mapas do Google, né? Então a gente é parceiro do Google, consome os serviços deles e acopla ao nosso Big Data, tá bom? Então, criar coisas novas hoje em dia, eu vou falar um pouco mais à frente, vocês vão ver, mas setor de segurança, setor de mobilidade, setor de indústria, distribuição, hoje quase tudo usa Big Data. Para você ter ideia, você está com o seu celular, seu smartphone, né? E você tá usando os benefícios do Big Data, né? Desde poder traçar uma melhor rota, escapar de trânsito com o Waze ou o próprio Google Maps, né? Que foi uma aquisição estratégica da Google, né, adquirir o Waze para justamente incorporar todos os tripulantes, né, do Waze e poder dizer onde está tendo congestionamento, que vias estão tendo maiores complexidades, né, mas para você entender, a Waze, ela surgiu lá em Israel e o cara mapeava no início desse seu protótipo as ruas, né, andando pelas ruas para dizer o melhor trajeto. Né? E assim foi evoluindo a tecnologia e hoje é um case de sucesso na área de mobilidade, tá bom? Deixa eu só ver se teve outra pergunta aqui. Teve uma bem antes, peço perdão, pessoal. Foi aqui. Os dados produzidos pelos usuários serão o novo petróleo do mercado no futuro para a geração de renda como peça-chave para que os novos empreendedores no mercado futuro. Pronto, boa pergunta, tá bom? Respondendo esse detalhe, hoje, né, nós somos geradores de dados. Não existe almoço grátis. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Na hora que você está usando uma tecnologia, se você não está pagando, tem alguém pagando, não é verdade? Então, como é que um exemplo, como foi citado aí, as grandes empresas como o Google, que criou um algoritmo tão eficaz para indexar todas as páginas do mundo, monetiza seus negócios? Demorou, né? Mas hoje através do Ads e inúmeras outras variações, né? Então perceba que tem interessados em comprar palavras-chave sobre o que você está fazendo e você é obrigado a ser bombardeado com publicidade, né? O Facebook, mesma coisa. Quem aqui já não se deparou, um exemplo, com você está no Instagram usando a tecnologia, do nada comenta sobre alguma coisa. Estou de olho no Jeep Compass, um exemplo. Aí você vai se deparar, do nada aparece publicidade da Jeep, né? Ou falou sobre uma determinada local, né? Uma viagem, e você começa a receber publicidade sobre aquela cidade ou hotéis próximos daquela cidade. Tudo isso é um reflexo do Big Data, tá bom? Andresa, quem perguntou foi o José Marques, esse também, tá bom? Vamos avançando. Só voltar o foco aqui para o apresentador. Ok? Então, quem usa Big Data? Como a gente estava citando, né, eu citei alguns casos anteriormente, a Amazon, com sua tecnologia de venda, né, começou com venda de livros, hoje é a loja de tudo, né, conhecido como a loja de tudo, a Amazon. Ele tem seu sistema de recomendações extremamente eficaz, onde ele consegue induzir, né, oferecer produtos de um nível de assertividade altíssimo e aumentando assim seu ticket médio sobre as vendas, né? Então, isso é um reflexo de um Big Data operando por... Nem se fala redes sociais, né? Como é que a rede social consegue entender interesses que eu não pontuei que eu tenho, mas ela começa a jogar na minha rede, isso quer seja TikTok, Instagram, Facebook e assim sucessivamente, através de consumo, perfil de pessoas que
também consomem aquele conteúdo, começa a se gerar um emaranhado de informações que possibilitam entender o teu perfil, aonde você está no momento de vida e começar a oferecer coisas, né? Vale salientar, eu acho que vocês já ouviram falar sobre o caso que o próprio navegador lá do computador do pai de uma americana sabia que ela estava grávida antes mesmo que o pai soubesse, né? Ela estava pesquisando algumas coisas sobre dias de gravidez e assim sucessivamente, e o computador do pai começou a ser bombardeado com fraldas e produtos voltados, né, a crianças, né, recém-nascidas. Então, para vocês entenderem a complexidade do Big Data e a inteligência sobre isso, tá bom? Avançando um pouco mais, eu trago mais alguns casos que hoje são utilizados como uma realidade dentro desse processo, tá bom? Setores financeiros, como análise de risco, né, para poder oferecer crédito, seguro, mercado financeiro, tá bom? Hoje eles se abastecem desse tipo de informação. A gente tem como case aí, né, a principal fornecedora de Big Data do Brasil, a Nelway, né, que fez seu exit aí há pouco mais de uma semana para a B3, né, que é a que administra o mercado de ações no Brasil. Então, a B3 em olho sobre a parte de inteligência, AI, Big Data, fez essa aquisição estratégica para poder expandir os seus negócios. Um exemplo do mercado financeiro. Levando para seguros, quem já não se deparou com um seguro de carro onde você em um ano pagava um valor e no próximo ano você tem um aumento de forma desproporcional de outros players, né, outras pessoas? Como é que o seguro chega a essa conclusão? Se vocês perceberem, hoje tem muitos seguros que oferecem um serviço de rastreamento. Então, na hora que ele implanta o rastreamento no teu veículo, ele está sabendo que você disse que meu carro dorme numa garagem, aonde é minha casa. Esse bairro é perigoso? Opa, o cara passa metade da semana, as noites da metade da semana, em locais que tem festas, né? Red flags ali de risco, de roubo e assim sucessivamente. Então, para o seguro, é muito perigoso ter um cliente como esse, né? Que acaba tendo um hábito oneroso e pode gerar um prejuízo para a seguradora. Então, ele recalcula esses seus valores, e assim eu posso dizer inúmeros casos, tá bom? Então, outros locais que são aplicados Big Data, né? Dados espaciais, sobre questão de imagens, tráfego e monitoramento, nem se fala. Aí é um mercado gigantesco de Big Data. E vem sendo aplicado também na energia fotovoltaica, né? Para poder extrair a melhor performance das placas solares. Desde fazer a medição de vento, como é que está a penetração do sol, né, estudos e resultados para que as placas sejam móveis no decorrer do dia. Então, a placa se adequa hoje à melhor posição para capturar nas fazendas, né, de geração de energia solar. Elas têm essa capacidade de se adequar conforme o momento do dia para extrair o máximo de energia em seu processo. Vamos lá. Agora, Big Data versus BI. Então, para contextualizar, eu estava falando um pouco antes, tá bom? Big Data é uma solução de BI, Big Data é uma solução do BI e irão caminhar juntos, tá bom? O BI, ele está lá como um data warehouse, que são necessários para armazenar inúmeros dados, né? Qual é a previsão? BI, ele vai analisar dados específicos de uma instituição, né, dados estruturados ou semi-estruturados, e o Big Data vai fazer uma análise geral, tá bom? Para trazer um exemplo mais claro para vocês, o BI, ele mostra o que já aconteceu, tá certo? Então, se a gente fizer uma alusão, é como se eu estivesse dentro de um carro e eu estou olhando para o retrovisor.
Então, isso é o BI, baseado nos históricos, no meu roadmap, nas coisas que aconteceram, quais são as informações que eu possuo para que eu possa tomar essa decisão. Já o Big Data, ele é a visão à frente, ele tanto olha para trás, ele é o próprio BI, tá bom? Como ele também tende a fazer a premonição, né? Ter essa capacidade de analisar e propor cenários futuros da economia, tá bom? De um cenário socioeconômico, de uma expectativa empresarial, expectativas sobre as vendas, expectativas sobre o clima, né? Então vamos imaginar, eu tenho uma indústria que é sensível ao clima. Vamos imaginar uma indústria de sorvetes, de frios, ou gelo, tá bom? Imagina eu ter o histórico dos últimos 100 anos de como se comportou a questão de chuvas, ciclos chuvosos dentro de uma cidade, de um bairro, dentro de um estado ou do país. E eu possa presumir, projetar, baseado em alguns indicadores, como a agência espacial gera, né, como realidades, presumir quantos dias irão chover, um exemplo, dentro do Rio Grande do Norte, ou dentro do país, para que eu possa projetar meu setor de compras, não comprar mais do que eu preciso, deixar o meu estoque imobilizado, né? Então, isso é a proposta do Big Data, permitir que você veja algo além do momento atual, tá certo, pessoal? Tendo mais perguntas, podem ficar à vontade aí, a Andressa está gerenciando as perguntas. Avançando, né? Legal, Anderson, tu falou sobre Big Data, mas afinal, como funciona um Big Data? Então eu vou trazer para vocês o que é feito na Innovo, tá bom? E o que as empresas de Big Data fazem. Então a gente todo Big Data ele tem uma estrutura que é denominada como Data Lake, né? Lago de dados, tá bom? Então o desafio do Big Data é estar pegando dados estruturados, como bases de dados do cliente, BIs, né? Que são Data Warehouses, RPs, CRMs e assim sucessivamente. De um outro lado, pegar os dados não estruturados e que estão disponíveis na internet, né? Como logs, que são semi-estruturados, dados financeiros, clima, e aí vai coletando e minerando informações, redes sociais e assim sucessivamente. Dentro dessa estrutura do Big Data vai ter o quê? Uma parte de processamento, higienização, né? Então são várias etapas para que possa chegar até o Data Engine, né? E possibilitar gerar os analytics, tá bom? Então, não adianta só eu minerar, guardar esses dados brutos dentro do meu lago de dados e dizer, clientes, acessem essas informações dentro do meu lago bruto de informações. Você precisa ter todo um processo de higienização, validar aquela informação baseado naquilo que eu citei sobre a veracidade dos dados, tá certo? E começar a criar cenários futurísticos, presumindo algo para que auxilie, baseado em histórico, nessa tomada de decisão, ok? Então, vai ter inúmeras informações sendo processadas dentro desse lago de dados, e o grande objetivo é a análise, tá bom? Como está aí os analytics, que vão sair relatórios, painéis de dashboards e dúvidas sobre perguntas. O principal, dúvidas sobre perguntas. Então, imagina você sendo proprietário de uma empresa e precisa tomar uma decisão. Esse capital para o próximo ano de 2021, o que eu devo fazer? Eu devo investir na área comercial, eu devo investir na área de logística, eu devo investir em marketing, assim sucessivamente, mas com que parâmetros? Esse é o desafio do empreendedor, né? Ter dirigentes, né? Pessoas dentro da sua organização que com informações confiáveis, de preferência do Big Data, auxiliando nessa tomada de decisão. Para ser mais prático, tá bom? Vou trazer como exemplo
Imagina uma plataforma de... Vamos lá, eu quero vender... vou usar como exemplo, a gente está no Rio Grande do Norte e eu quero vender em Mossoró. Mas eu ainda não vendo em Mossoró. O modelo tradicional, o que é que teria que ser feito? Manda um vendedor até lá, ou contrata algum vendedor que já trabalhou naquela área, ou tira um vendedor de um determinado concorrente. Isso é perigoso, tá bom? Na hora que um vendedor ele sai de um concorrente, nada impede que daqui a 1, 2 anos ele saia da sua empresa para outro concorrente, né? E acaba gerando aí briga de interesse sobre a carteira de clientes. Mas para vocês entenderem, ou eu uso uma plataforma que consegue me dizer de forma simples, eu quero negociar com empresas do setor alimentício, do ramo de mercadinhos, que inicialmente a minha estratégia é pegar mercadinhos que tenham mais de 10 funcionários. Me mostra onde estão essas empresas no mapa e a pessoa ter todas essas informações. Imagina o ganho de tempo, é o principal ativo, né, da humanidade. Tempo você não recupera, tá bom? Então, o Big Data ele vem para responder inúmeras perguntas sobre o negócio para que você possa tomar de forma assertiva uma decisão. Vale a pena realmente eu entrar na cidade de Mossoró atuando nesse nicho com o meu determinado produto? Será que realmente a economia de Mossoró nos últimos 6 meses ela está reaquecendo em relação à pandemia? Ou ela continua retraindo? Esse é o desafio do Big Data na tomada de decisão dos negócios dos nossos clientes e que nós conseguimos dizer com precisão a eles. Avançando um pouco mais, recomendações para quem pensa em trabalhar com Big Data. É muito importante como qualquer negócio, mas eu quero trazer uma reflexão. Comece pelo problema e não com os dados. Antes da gente começar a minerar os dados da nossa principal fonte, que é a Receita Federal, mas hoje a gente tem aproximadamente 500 fontes de dados correlacionadas dentro do nosso Data Lake, eu fui identificar se realmente o mercado ele tinha essa dor sobre vendas, sobre a inteligência, sobre otimizar a performance dos agentes externos de venda, vendedores ou RCAs, que são vendedores autônomos. Então, uma sugestão, comece pelo problema e não com os dados. Segundo ponto, compartilhe dados para receber dados. Uma das estratégias de várias empresas, como, vamos lá, o Waze, eu vou trazer novamente como exemplo. Por que o Waze é tão eficaz? Ele te dá informações sobre o tráfego em tempo real, de trânsito, tá certo? Todavia, ele exige que você seja um agente compartilhador da informação. E assim sucessivamente, a gente pode falar em inúmeros outros casos, né, que são utilizados. Então, quem quer lidar com Big Data aí, fez algumas perguntas, tá bom? É possível, sim, tá pensando nesse viés. Suporte gerencial e executivo. Esse é o desafio do Big Data. Não é para estar no tático, é para estar principalmente na área gerencial e executiva. Então, você precisa dialogar com esse público. Verifique se realmente você tem orçamento suficiente. Construir um Big Data eficaz é importantíssimo ter capital, principalmente tentar buscar os primeiros clientes antes de iniciar um negócio. Captar investidor não é fácil no início. Por quê? Porque você ainda não tem receita, você não tem modelo de negócio validado, né? Então, normalmente você vai buscar aí financiamento ou os family friends, né? Pessoas próximas que estão acreditando naquele teu grande sonho e objetivo, ou, tá certo? Vender o projeto para financiar essa construção do Data Lake e entregando em partes. Foi o caso que nós da Inoval fizemos no mercado. Não tínhamos capacidade de fazer do dia para a noite toda essa estrutura. Então, nos comprometemos a entregar partes desse projeto, até que hoje a gente é a empresa mais atualizada do mercado. Para vocês terem ideia, uma empresa, quando ela é aberta na Receita Federal, no máximo, em 1 hora,
já está dentro da nossa plataforma. E a gente não para aí. A gente garante que faz uma varredura total em todas as empresas do Brasil em menos de 7 dias. Para vocês terem ideia, nem o Serasa consegue fazer isso. O Serasa gira em torno de 30 dias para manter essa base de empresas no Brasil atualizadas, adquirindo birôs e processando informações para ter esses dados. Então, imagina vocês como donos de negócio, o quão vale essa informação tão atualizada. Empresas que foram abertas hoje, meu time comercial consegue iniciar o processo de venda antes dos concorrentes. Então, eu me antecipo. Para você ter ideia, a gente tem vários clientes do setor de certificados digitais, né, que usam a nossa tecnologia, porque lá, quem chega primeiro, fecha o negócio. Só para trazer como exemplo, tá bom? Além disso, quem não já se frustrou em buscar um dado na internet, no Google, dados sobre empresa e aparecer os dados dessa empresa, tá bom? Percebe só sobre essa questão desses dados, tá bom? Você vai se deparar com situações que mudou o endereço, mudança de sócio e ainda pior, empresas que fecharam. Aí o time comercial de uma empresa se frustra ligando para esse lead e muitas das vezes vai se deparar, meu negócio não funciona mais, ele já fechou. Então, esse é os vilões, né, dos Big Data e aonde a Inoval Sanou conseguiu construir um cenário extremamente atualizado dentro dessa base, né? Voltando à apresentação, tá certo? Tentar buscar os melhores parceiros e fornecedores. É fundamental estar atento aos melhores parceiros de uma determinada tecnologia e fornecedores para que vocês possam usufruir e dar os passos certos para lidar com Big Data nos seus negócios. Então, falando um pouco sobre a Inova, tá bom? Nesse momento, próximo do encerramento, tá certo? O que é o nosso Data Lake hoje? Hoje a nossa base possui mais de 50 milhões de instituições, isso pegando hora após hora. No Brasil existem mais de 21 milhões de instituições ativas atualmente, tá bom? Participações societárias, pessoas ou empresas que se relacionam com essas empresas. São mais de 16 milhões. A gente consegue criar um emaranhado e encontrar se existe alguma correlação a qualquer nível que seja. Você pode procurar, Anderson se relaciona com Jorge Paulo Lemann em algum momento, a plataforma ela encontra algum possível vício para minimizar, um exemplo, o problema do setor de factories. Avançando um pouco mais, pessoas que nós momentaneamente não negociamos, são mais de 151 milhões de pessoas. Telefonia fixa, mais de 52 milhões de números. Telefonia móvel, mais de 181 milhões de números, e assim sucessivamente. Acompanhamos a questão do emprego no Brasil e a nossa empresa já processou mais de 16 bilhões de páginas na internet. Né? A gente consegue dizer, para vocês terem ideia, esse número que de um determinado empresário, ele é um WhatsApp ou não é um WhatsApp? Eu só quero trabalhar com números que realmente possuem a tecnologia WhatsApp. A gente tem tecnologia para minerar isso, tá bom? Aí trazendo uma reflexão rápida, tá bom? Mas afinal, o que são esses robôs que mineram? São robôs como a gente vê em filme aí, né? Não, são códigos de sistema, mas para você ter ideia, se 100 pessoas, tá bom? Elas estivessem captando essas informações da internet, trabalhando 8 horas por dia, ela estaria gastando aí 720 anos para conseguir catalogar todas essas informações. Perceba que tudo estaria ultrapassado, não é verdade, pessoal? Na hora, quando fizesse aí 5 anos de mineração, o dado já está totalmente defasado. Então, não dá para se trabalhar com Big Data, com seres humanos minerando informações. Nunca, tá bom? Então, os códigos, o Big Data são códigos de programação, robôs, né, que fazem machine learning, minerações, raspagem dentro da internet, e cataloga isso tudo para dentro de um data lake. Para vocês entenderem um pouco da Inova, está encerrando, eu vou responder uma pergunta que tem aqui, tá certo? Mas a dor que a Inova resolveu resolver foi 67% do tempo dos vendedores são gastos com atividades não relacionadas à venda,
conforme o Gartner Group, né? Então, a gente percebeu que existe uma perda de 2/3 do tempo do time comercial em atividades não relacionadas à venda. E hoje a Innovo, com o seu produto Prospecta, ele ajuda, né, as empresas a minimizar essa perda de vendedores que não estão focando por inúmeras atividades dentro dos seus negócios, gerando ineficiência dentro dos seus setores, tá bom? A última pergunta foi do José, novamente, Marques. Como vocês enxergam o mercado atual do Big Data pós-pandemia? Qual será o diferencial do novo empreendimento neste futuro que é uma incógnita? Boa pergunta, tá bom, José Marques? Com a pandemia, as empresas tiveram que se reinventar, tá certo? Até um reflexo da própria Innovo, né? As empresas pararam de prospectar, negócios pararam de abrir durante esse período de pandemia. E qual o sentido de eu estar usando a tecnologia da Innovo, né? Então, até para a própria Innovo, que prevê o futuro, foi pega, né, de calças levantadas, né? Então, em cima desse cenário, a gente criou, para você ter ideia, um produto Prospecta, para ficar mais claro para vocês. Ele é um produto que é voltado para médias e grandes empresas e o governo, e a gente criou um produto chamado Busca Plus, né? Busca.plus, onde a plataforma foi uma geração de leads, geração de listas, tá bom? Não mais uma ferramenta, uma plataforma 360, falando sobre todas as características de economia e todos os seus vieses, mas sim uma ferramenta de entregar leads qualificados. Então, o que acontece baseado na tua pergunta, tá bom? Baseado na tua pergunta, existem muitas incógnitas, tá bom? O que é importante? Os grandes estão se movendo e se movendo cada vez mais rápido. Tem espaço para um Davi enfrentar um Golias? Sim. Por quê? Porque é o diferencial do seu produto que muitas das vezes um Golias não consegue dar aquela especificidade, tá certo? Mas no setor do Big Data, cada vez mais vão surgir novas tecnologias voltadas à área de mobilidade, que já tem muito, tá bom? Mas cidades inteligentes, auxílio na carros autônomos, né? É um reflexo do Big Data, é um desejo aí dos grandes players pela corrida, Uber, né? E assim vai, tirar de cena aquele motorista e ter os carros fazendo uma frota própria e abandonar essa necessidade de pessoas comprarem carros. Esse é o grande sonho, mas tem inúmeras áreas. O que eu alerto para você, tá certo, José Marques? São áreas que normalmente lidar com Big Data vai envolver investimentos pesados, tá certo? Então, tem que procurar, voltando lá, o problema, voltado a uma dor e não olhar para uma tendência. Smart Cities, cidades inteligentes. Vou focar aqui em cidades inteligentes porque eu acredito que o futuro vai ser uma ferramenta onde a pessoa vai chegar exatamente no local ou algo do gênero baseado em uma determinada tecnologia que você criou. Mas será que realmente é o momento dessa tecnologia entrar no mercado? Para vocês terem ideia, né, tem negócios de empresas que caem, falem, né, algumas empresas, porque a tecnologia é tão inovadora para aquele momento e as pessoas ainda não estão adeptas, né, não estão ainda no modelo de conseguir assimilar aquela tecnologia. Então, posso citar como exemplo para vocês, nos Estados Unidos, teve uma empresa, não lembro o nome agora, mas foi uma empresa de TV, tá certo? Onde você instalava um equipamento na sua casa e você conseguia pausar a TV e outros recursos voltados a essa tecnologia. Cara, extremamente inovador. Imagine programas, naquela época não existia Netflix e nenhuma ferramenta como os streams, né, YouTube, e a empresa criou uma ferramenta capaz de pausar e você gerenciar, gravar um outro canal e estar assistindo, e essa empresa ela foi fadada à falência porque
a tecnologia era tão evolutiva para a época, mas as pessoas não sentiam aquela necessidade, sabe, José Marques? Então, é importante sempre, foco na dor, entende a necessidade do mercado e daí então você vai começar a conectar o Big Data dentro da tua empresa ou do teu negócio e assim sucessivamente. É a dica que eu quero deixar para vocês, tá bom? Eu quero abrir agora, nesse momento, tá bom? Eu podia estar falando um pouco mais sobre os produtos da Innovo, mas alguém mais tem algum tipo de pergunta, eu fico à disposição para responder, caso tenha, abrir esse momento de dúvidas e perguntas, tá bom? Tá faltando 5 minutos para terminar essa live aqui com vocês. Se tiver, manda aí que a Andressa escreve aqui para a gente, tá bom? Aproveita a oportunidade que eu tento responder na medida do possível para vocês, tá bom? Chegou uma aqui, só não disse o nome, depois se puder pegar o nome, Andressa. Sou da área de desenvolvimento web, mas gosto muito dessa área de Big Data. Quais cursos ou materiais você indica para quem se interessa a entrar nesse setor de mercado? Legal, José novamente, massa. José, cara, existem algumas academias, né, como o Udacity, né? Udacity, eu acho, acredito, Udacity, alguma coisa assim, tá bom? Onde tem alguns instrutores interessantes para se iniciar nessa carreira. Além disso, aqui na UFRN, existe uma pós-graduação voltada para essa parte de inteligência de dados também, tá bom? Eu acho que abre uma vez por ano, o corpo, né, que compõe essa especialização é muito bom e eu indicaria também, tá bom? Tem muitos materiais interessantes na internet, você consegue ver algumas comunidades, mas, em suma, né, entender a arquitetura do Big Data, como é que é construído esse lago de dados, para daí, então, você começar a vislumbrar, né? Tem a questão de raspagem, um exemplo. Então, um bom caminho de entrada para quem é de tecnologia e quer enveredar para esse lado de Big Data, normalmente as pessoas começam pela parte que se chama raspagem, que é criar robôs. Normalmente a linguagem Python ela vem entregando uma performance muito satisfatória, tá bom? Mas nada impede de usar outras linguagens e com isso, né, você vai conseguir de forma acadêmica tá fazendo essas raspagens e com isso você vai começando a perceber que surgem inúmeros outros desafios de coletas de fontes distintas, não estruturadas da internet. É uma sugestão, tá bom? Outra área que envereda para o lado do Big Data é a parte de Analytics, também bem difundida. Tem a de higienização, Data Quality, né? Qualidade dos dados, mas uma que vem crescendo aí constantemente é a parte de Analytics. É importante ter pessoas que conseguem entender o negócio, as regras do negócio, construir cenários futuros através desses dados para que os clientes possam usufruir do melhor dessa tecnologia, tá bom? Então, em suma, eu posso destacar esses pontos aí para vocês, tá bom? Pessoal, eu acho que está encerrando pelo tempo, tá bom? Quero agradecer a atenção de vocês, a participação nessa sala. Tem meus contatos dentro da comunidade GoRN, na área palestrantes, eu acho que vocês têm acesso. Caso tenha alguma dúvida, tem as informações lá, só entrar em contato conosco que a gente tentará ajudar vocês em possíveis dúvidas, tá bom? Um abraço, pessoal, e bom dia para vocês. Bom evento GoRN. Até mais.